Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje eu vou começar fazendo umas bruschettas, um clássico italiano, né, que é feito com pão e você pode fazer diversos recheios para finalizar. Vou fazer o passo a passo para vocês aprenderem essa receita. Então é uma receita super versátil, legal para quando a gente recebe amigos, familiares e também para o dia a dia, né? Coisa rápida de fazer e fica super delicioso. Então para isso eu vou precisar dos seguintes ingredientes: um bom pão, tomate cereja, pimentão vermelho e amarelo, presunto, mussarela, um dente de alho, manteiga derretida, ervas aromáticas, azeite de oliva. Antes de eu começar a trabalhar, eu quero agradecer a audiência que vocês estão nos dando aqui no Truques de Cozinha na Band. É um prazer fazer esse programa para vocês. E a gente tem uma preocupação em fazer o programa de uma maneira prática, objetiva, porém com toda a técnica que a receita pede. A gente facilita a sua vida com ingredientes que você tem na sua geladeira ou que facilmente você vai ao supermercado e encontra. Essa é a essência do Truques de Cozinha. Então, muito obrigado por vocês estarem comigo assistindo o programa, confraternizando nas redes sociais e assim a gente vai se integrando e fazendo o programa cada vez melhor. Então, para começar, vamos porcionar o pão. Eu tenho aqui um pão de excelente qualidade que eu vou cortar em fatias de 1 centímetro. Eu vou passar uma manteiga no pão, que é opcional. Tem gente que utiliza e tem gente que não utiliza. Eu gosto de utilizar porque ele dá sabor, dá brilho e faz com que o pão fique mais douradinho, né, na hora de a gente grelhar. Agora eu vou virar. Olha só, a marquinha que eu falei está aqui, é isso que eu queria. Então vai dar crocância. Esse é o processo, douradinho, com as marcas da grelha, vou reservar. É o que vocês têm que fazer em casa. Vou baixar a chama e vou fazer a segunda etapa aqui, mesma coisa, mesmo processo, passar a manteiga. Eu estou usando um pão de estrutura, um pão realmente que faz a diferença no final da receita, mas nada impede você utilizar o pão que você tem em casa. Já estou com uma frigideira quente aqui, vou grelhando o pão ao mesmo tempo, tá? Porque eu vou começar a trabalhar os ingredientes para a gente fazer a montagem das bruschettas. Um pouquinho de azeite de oliva e vou saltear então o pimentão. Vou precisar de um pouquinho de sal e pimenta do reino. Rapidamente a gente vai fazer esse processo porque eu não quero que ele cozinhe demais, ele tem que ficar al dente só para intensificar sabor aqui. Até aqui tudo bem, né pessoal? Super tranquilo, grelhando o pão, salteando o pimentão. Para você que não tem muita prática, vai fazendo as etapas separadas e depois você faz a montagem. E para você que tem um pouco mais de manha na cozinha, já sabe trabalhar com 2 frigideiras ou 2 panelas tranquilamente, né? Assim a gente vai aprendendo. Olha só. Pimentão chegou na consistência que eu queria, eu vou reservar. E depois a gente vai utilizar na montagem. Vou retirar os últimos pães aqui. Deixar aqui reservado então. Frigideira para o fogo, tem tomate cereja que eu vou só saltear rapidamente. Temperar com sal e pimenta do reino. E um fiozinho de azeite de oliva. Rapidamente. Pode colocar em natura também, vale. Mas eu gosto de dar um sustinho de calor nele que intensifica aquele sabor. Reservamos. Cogumelos frescos, estou usando shiitake aqui, mas pode ser Paris, pode ser shimeji, cogumelo que você encontrar. Lembrando que o cogumelo a gente não lava, a gente passa uma escovinha e tira toda a sujeira, tá? Porque senão ele absorve muito líquido e não fica legal a consistência. É um truque de cozinha bem importante. Cogumelo para frigideira, mesma coisa, sal, pimenta do reino, um fiozinho de azeite de oliva e vou usar uma erva aromática aqui que é o tomilho. Olha só, super aromático e combina perfeitamente com os cogumelos frescos. Então puxa as folhinhas, ou pode botar ele inteirinho e depois retirar também, mas assim as folhinhas ficam junto com o shiitake, fica bem interessante. Também rapidamente, porque a gente tem que pensar o seguinte: a gente vai montar essas bruschettas, elas vão para o forno, então tem mais o tempo de cozimento do forno. Isso acontece em várias receitas, você tem que ter esse cuidado, né? Se você vai preparar um ingrediente que vai finalizar uma receita que vai ao forno, a gente tem que pensar nesses times que são importantes. Olha só, lindo, aromático, adoro cogumelo fresco. Vou reservar. Agora vem um truque de cozinha muito importante para a gente fazer a bruschetta, que é o detalhe de a gente passar o alho no pão, certo? Então a gente corta o alho ao meio, a gente pega o pão e esfrega o alho
dos dois lados, aproveitando aqui a parte da casca. Faz toda a diferença. Vou fazer isso com todos os pães. O sabor não vai ficar agressivo. Se você não gosta de alho, não faça esse processo, sem dúvida nenhuma. Mas isso na finalização você sente lá no finzinho esse toque especial. Agora então, vou colocar numa assadeira e vou fazer a montagem aqui na assadeira. Vamos começar com dois ingredientes que todo mundo tem em casa. Mussarela e presunto que eu cortei picadinho. Um pouco de mussarela e finaliza então com um pouquinho de presunto. Os pimentões. E aí você pode utilizar com o pimentão somente ele ou também finalizar com um pouquinho de queijo por cima. Veja que você pode criar diversos recheios, né? Um pouco de mussarela, os tomatinhos cereja. Aqui vou fazer só com o cogumelo, só com o shiitake. Vou fazer duas já. Vou fazer queijo, filezinho de anchova, bem italiano, né? Pra quem gosta, né? Tem gente que não curte muito, mas é super saboroso. Muito bem, montado então, as brusquetas vão com um fiozinho de azeite de oliva em cada uma. Forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos uns 7 a 10 minutos, que é o tempo do queijo derreter e os ingredientes dourarem um pouquinho. Retirei do forno os ingredientes então no ponto que eu queria, o queijo derretido. Então nós vamos retirar daqui e já levar para uma tábua para a gente depois fazer a última finalização. Tenho aqui orégano, a de presunto e queijo então com orégano que eu vou colocar aqui. Tomilho fresco na brusqueta de shiitake aqui, mas pode ser outro cogumelo que você queira. Orégano na de tomate com mussarela. E essa aqui somente então o azeite de oliva, que é a de pimentão. Fio de azeite em todas elas, né? Para finalizar mais uma vez. Vou pegar aqui então as de alite, de anchova, que eu vou finalizar também com um pouquinho de orégano. Folhinhas de tomilho e um raminho para finalizar a outra, que é a de cogumelos frescos. Uns galinhos de alecrim na tábua. E olha só, que maravilha! Uma receita super bacana, um clássico da Itália, que você aproveita os ingredientes que você tem na geladeira e os pães que você tem em casa. Ou então, vá numa boa padaria, que existem diversas padarias fazendo pães de primeira qualidade. A gente tem que valorizar esses profissionais que fazem um trabalho brilhante com pães. É uma arte, sem dúvida nenhuma. Vamos à sequência então, prato principal, que é um frango que eu vou preparar. E antes disso, eu vou fazer a guarnição. A primeira guarnição que eu vou fazer é um arroz de espinafre. Vamos ver os ingredientes que a gente precisa para fazer. Folhas de espinafre fresco, arroz, amêndoas, cebola. Para a gente começar então, frigideira no fogo, vou pegar e vou suar as folhas de espinafre. Vou colocar pitada de sal e um pouquinho de pimenta do reino. Então vou trabalhar essas folhas até a consistência certa que eu vou mostrar para vocês. E uma coisa legal é trabalhar com o arroz, você pode utilizar outros ingredientes para dar cor para ele, como eu vou fazer agora. E o espinafre vai deixar com um tom verde, mas você pode utilizar açafrão para ficar amarelinho, você pode utilizar beterraba. Então ter essa brincadeira com as cores que fica um efeito bem legal na hora que a gente vai montar o prato. Olha só, as folhas chegaram na consistência que eu queria. Já tem um processador aqui, pode ser feito no liquidificador. Vou colocar um pouco de água e transformar isso num suco. Olha só a consistência que fica, era isso que eu queria. Aí vem um detalhe, você quer só a coloração, você passa na peneira e deixa só o suco e tira toda a parte mais sólida. Eu vou utilizar de uma maneira mais rústica, gosto de trabalhar desse jeito, então reserva o espinafre. Panela para o fogo, fio de azeite de oliva, vou entrar com a cebola bem picadinha. Cebola suando, vou acrescentar alho picado. Quem não gosta de algum ingrediente, não utilize. Pode fazer o arroz normal, sem a cebola e sem o alho. Tudo é sabor, né, gente? Sem dúvida nenhuma, você trabalhando bem essa cebola, ela desaparece no final. Importante também, né, é picar e deixar ela bem picadinha. Aqui é um trabalho de paciência, as pessoas não têm muita paciência de fritar a cebola, faz toda a diferença. Importante é não deixar ela queimar,
mas trabalhar com calma, fogo baixo, certo? Assim você vai ter um resultado bem melhor, não ter pressa nessa hora. E esse aroma da cebola fritando é sensacional. Aquela coisa de casa de vó, né? Da casa da mãe. Então eu gosto de trabalhar com ingredientes frescos dessa maneira e eu acho que é o caminho, né? A gente ter a procedência do alimento que a gente está utilizando nas nossas receitas e cuidar. O ingrediente você tem que selecionar sem dúvida nenhuma antes de começar. E agora o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar o arroz. E eu vou tostar um pouquinho esse grão. Assim ele fica bem soltinho. Baixei a chama, temperar com sal. Começou a fazer o barulhinho que ele está começando a estralar. Era o que eu queria. Não é queimar o grão, é dar uma tostadinha nele. Agora eu vou colocar o espinafre, que vai dar cor. Vou misturar rapidamente. Olha só, gente, já mudou de cor, não é legal? Agora eu vou colocar água quente, cobre o arroz, passa mais 2 dedinhos na panela, ou então você faz o cálculo das xícaras, né? Para cada xícara de arroz, 2 de água. Vamos misturar bem, fogo médio, até que comece a ferver. Quando começou a ferver, a gente baixa para o fogo mínimo e deixa cozinhar bem devagarinho ali. Vou tampar a panela, deixar a tampa meia de lado aqui e deixar o arroz cozinhar. Falta um último detalhe para a gente finalizar esse arroz. Tem aqui lâminas de amêndoa, que eu vou colocar um fiozinho de azeite de oliva na frigideira e vou tostar essas amêndoas. Um pouquinho de sal e pimenta. Deixar elas douradinhas, tem que ter cuidado para não queimar. Enquanto eu vou trabalhando com as amêndoas, tem uma novidade da Arc, que é nosso patrocinador, que é a maior fábrica de assadores do Brasil, assadores que funcionam ou a gás ou elétrico, e tem diversos modelos que você pode adquirir. E também fabrica máquinas de massa que são sensacionais. Você vai entrar no site da Arc e vai comprar direto de fábrica ou nas melhores lojas do ramo, e lá no site você vai encontrar um banner do Truque de Cozinha. Clica aí e todo mês tem promoções especiais que você pode parcelar em diversos pagamentos e com descontos especialíssimos. Vem chegando aí o verão, então são diversos modelos de assadores, tem os de bancada, tem os de embutir que são sensacionais, e você pode escolher o seu, de 3 espetos, de 5 espetos, e você vai fazer o seu churrasco de uma maneira super prática. Então aproveite os descontos e as condições especiais que você tem nessa parceria de Arc e Truque de Cozinha aqui na Band. Amêndoas tostadinhas, vamos reservar elas que elas vão na finalização do arroz. Olha só, pessoal, a água começou a ferver, é hora de baixar então a chama no mínimo e deixar aí devagarinho, bem tranquilo, não precisa mexer mais. Como eu disse para vocês que nós íamos trabalhar com frango, tem aqui coxa e sobrecoxa. Corte que tem um valor bem legal de a gente utilizar no dia a dia, né? Tem um preço bem bacana. Aqui eu abro um pouquinho ele e vou separar dessa maneira a coxa da sobrecoxa. Tá? Faço o corte ao redor. É um detalhe, isso o seu açougueiro pode fazer para vocês, mas na finalização fica bem interessante. Pode deixar essa parte de cima ou com a faca, um corte firme aqui. A gente separa e não utiliza a parte de baixo, só fica com o corte dessa maneira. Era isso que eu queria. Vou fazer isso com todas as peças, bem fácil. E aí, na sobrecoxa, vem um excesso de pele que a gente não precisa. Vamos limpar um pouco esse corte, tá? Retirando esse excesso e retirando um pouco também dessa gordura que tem nas laterais aqui, ó. A coxa e a sobrecoxa de uma maneira bacana. Muito bem, gente. Agora a gente vai temperar esse frango. Eu vou precisar de páprica, que é opcional, se você quiser utilizar. Eu vou usar um pouquinho. Vou utilizar suco de laranja, vinagre de vinho tinto, que pode ser substituído por vinho branco. E o mais importante, então, são as folhas de sálvia, que é clássico na Serra Gaúcha temperar o frango ou o galeto dessa maneira. Vou cortar bem fininhas as folhas de sálvia aqui e vou fazer um marinado. Então, vou colocar as folhas de sálvia, vou temperar com sal. E aí a gente usa dos dois lados e vai esfregando na carne,
Isso é muito importante. Vou acrescentar um pouquinho de páprica. Como eu disse, nesse caso, opcional, tá? Mas vai muito bem com o frango. Vou acrescentar suco de laranja e vinagre tinto, de vinho tinto. Pimenta do reino. E agora tem que botar a mão. A gente esfregar aqui, passar na carne. E isso a gente vai levar para a geladeira e você vai virar 2 ou 3 vezes. Tem que deixar marinando por pelo menos umas 2 horas. Mais legal ainda se você fizer isso de noite e deixar até o dia seguinte. Fica perfeito. Então agora é levar para a geladeira. Vamos passar um tempinho e a gente vai dar sequência então na receita do frango. Então para a guarnição do frango, o que a gente vai precisar? De cenoura, cebola roxa, as batatinhas que a gente lavou estão higienizadas e eu vou trabalhar esses ingredientes então começando pela cenoura. Tem aqui um descascador, a gente vai retirar então a casca da cenoura. Feito isso, eu vou cortar então junto com as folhas aqui de trás ao meio. Dessa maneira. E mais uma vez. E a gente fica com o corte bem bonitinho dessa maneira, olha só que lindo. Tá? Com as folhinhas junto. Isso a gente vai fazer com as cenouras. Eu descasquei a cebola roxa e deixei a parte de baixo dela. Eu vou cortar ela em gomos. Essa parte mantém a cebola inteira, tá? Se você retirar, ela se quebra. Então a gente vai cortar em gomos. E as batatinhas a gente vai deixar inteiras como elas estão. Muito bem, pessoal. Tiramos então o frango que estava na geladeira, marinando, super aromático. Vou lavar a mão. E vamos começar então a trabalhar com o frango. Está aqui porcionado a cebola roxa, as cenourinhas que a gente cortou e as batatas. Para começar, eu tenho uma assadeira aqui e eu vou trazer ela para a chama do fogão. Eu vou selar então o frango, isso vai fazer com que eu ganhe tempo de forno, não fica tanto tempo no forno. Então a gente vai dourar ele bem, isso vai criar uma crosta no fundo da assadeira, a gente vai largar esses legumes e vamos trabalhar dessa maneira. Azeite de oliva, uns raminhos de sálvia, alecrim. Vou tirar aqui do marinado, tirar o excesso de líquido e vou então selar. Primeiro com o lado da pele para baixo. E a gente vai dourar todos eles da mesma maneira. Agora é fazer esse trabalho e deixar ele bem douradinho. Olha só, pessoal, douradinho, era isso que eu queria. Agora a gente vai acrescentar os legumes, a cebola roxa, as cenouras. Vou fazer uma cama com isso. A gente vai levantando aqui o frango e vai largando por cima, olha só. Mudei de ideia, decidi cortar as batatinhas, tá, ao meio. Vou acrescentar as batatas. Tostar um pouco esses ingredientes também, deixar eles dourarem um pouco. E a gente não tinha temperado, então, os legumes. Um pouquinho de sal neles, então, nas batatinhas, nas cenouras. Vou colocar uns dentes de alho em camisa, vão aromatizar. Alecrim, combina perfeitamente com o frango, assim como a sálvia. As folhinhas de sálvia, tá super aromático, tá? Lindo demais. E uma receita super econômica, veja como rende bastante, faz para a família inteira. E fica sensacional. Vou botar um pouco de azeite de oliva. Olha o colorido que tá isso, gente. Forno pré-aquecido já 15 minutos antes. Isso é importantíssimo, o truque de cozinha, mais válido quando a gente vai fazer assados. Porque senão, o que vai acontecer? A carne desidrata, perde umidade. Então, em vez de você assar, você está cozinhando, tá? Bem diferente. Então, o meu forno está aquecido já há uns 15 minutos a 250 graus. Agora o grande finale, lembra da marinada que a gente fez, que tem todo o sabor aqui? Eu vou acrescentar um pouquinho, para dar um pouquinho de umidade no fundo da assadeira. Vou mexer mais uma vez. E agora sim, para o forno. Então, pessoal, fizemos o arroz de espinafre, que vai ser finalizado com amêndoas. Fizemos o frango, com a guarnição dele está no forno. E agora o último detalhe, que é uma redução. O que é uma redução? É deixar o líquido evaporar e intensificar o sabor. Para isso, eu vou utilizar, para essa receita, um pouco de caldo de galinha
e um pouco de suco de laranja. Combina perfeitamente com aves. Vou largar um galinho de sálvia, uma pitadinha de sal, depois a gente corrige, e um pouquinho de pimenta. Você pode fazer isso numa panela, mas numa frigideira tem uma área maior, reduz muito mais rápido. É um truque de cozinha que vale a pena. Super simples. Então, caldo, um pouquinho de suco de laranja e deixar isso reduzir. Bom, enquanto o frango está no forno, a redução está reduzindo, a gente vai trabalhar a sobremesa para ganhar tempo. Então, olhem só o que a gente vai fazer. Vamos para os ingredientes. Creme de avelã, uma farofa de nozes. Tenho aqui esse bombonzinho, que é bem famoso e fácil de encontrar. Morangos. Tenho aqui um chocolate que eu escolhi também para finalização. Chocolate meio amargo e creme de leite. Temos aqui esse bombonzinho que é bem famoso, tá? A gente vai cortar ele ao meio. Dessa maneira. Vamos deixar aqui na área de trabalho. O legal dessas taças que a gente vai montar é que você pode usar os chocolates que tem no mercado. Tem um bem famoso também que você pode cortar ao meio do jeito que eu estou fazendo, tá? E criar a sua maneira de decorar. A gente vai cortar também o morango em lâminas. Tira umas folhas e corta aqui o moranguinho em lâminas. Pincel, creme de avelã. E aqui pode ser brigadeiro, pode ser o branquinho, né? O beijinho feito com leite condensado. Que a gente vai pegar a taça então, escolher uma taça e com o pincel a gente vai pincelar a parte de fora dessa maneira. Olhem só como é que ficou a taça. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma farofinha de nozes, mas pode ser castanha do Pará, castanha de caju, amendoim. Você pode utilizar também chocolate granulado e assim vale a decoração, certo? O que a gente vai fazer agora? Então, para não desperdiçar, tem um bowl aqui. Vou acrescentar a farofa de nozes para ela grudar então na taça. A gente vai pressionando um pouquinho. Olha só que maravilha que fica, bem rústico. Como eu falei, depois a gente raspa isso e vai comendo junto com a sobremesa, fica sensacional. Então, para decorar a taça, dessa maneira, super fácil, super tranquilo. E agora você use a sua criatividade. Vou levar isso para a geladeira por 10 minutinhos para firmar bem. Esse é outro truque de cozinha. Taça na geladeira por 10 minutinhos, tem aqui água quente. Vou colocar no bowl chocolate meio amargo. Um pouquinho de manteiga. Levar para o banho-maria. A água não pode encostar no bowl, tá? Fogo baixo, deixar o chocolate derreter. Vamos fazer um creme de chocolate. O chocolate chegou nessa consistência. Agora eu vou acrescentar aos poucos o creme de leite. Olha que lindo que fica. Olha só, que maravilha que tá isso, gente. Olha só. Essa consistência maravilhosa. Vamos para a montagem. Eu tenho então uns bombonzinhos que a gente cortou ao meio. Pode ser aquele chocolate famoso também que tem um formato arredondadinho que você corta ao meio, para a gente finalizar. Tenho aqui também uma barrinha de chocolate, que depois eu vou utilizar. Sorvete, vou utilizar um napolitano aqui. E a gente vai começar a montagem da taça, então. Sorvete para dentro da taça. Creme de chocolate. Que maravilha! Aí volta aquela ideia, você pode utilizar o brigadeiro, você pode usar outros cremes aqui. E montar da sua maneira. Vamos com chantilly, gente? Olha só. Perfeito. Agora aqui por dentro, ó, vou encaixar as lâminas de morango, ó.
Prato, vou com cobertura de chocolate riscar aqui. A cobertura ajuda a firmar a taça. Coloco a taça aqui no meio. Farofa de nozes ao redor. Alguns bombons. Tá? Pego o morango e com a faca, sem chegar até o fim aqui, ó, respeitando uma partezinha, eu vou com a faca aqui e faço cortes bem fininhos. E aí deita ele e abre. Aqui de morango. Lindo, não é? Uma bela sobremesa. Fácil de fazer. É só seguir os passos que a gente ensinou aqui no Truques de Cozinha. Claro que é uma taça que a gente não consegue comer sozinho. Depois dessa sobremesa maravilhosa, voltamos então para a nossa redução. Olha aqui. Reduziu o líquido, era isso que eu queria. Eu vou acrescentar um pouquinho de manteiga. Vou retirar a sálvia. Vamos misturar a manteiga aqui. E aqui eu tenho um pouquinho de água com amido de milho. E a gente vai terminar de espessar dessa maneira. Olha o brilho, o aroma da laranja com a sálvia, perfeito. Muito bem, para a montagem então a gente fez um arroz com espinafre que eu vou botar no potinho aqui para dar formato, tá? Apertando sempre dessa maneira, bem apertadinho. Vou pegar o prato. Então o arroz, aqui a gente vai colocar as amêndoas que a gente tostou, a redução, vou colocar os legumes, batatinhas, para finalizar então o frango. Está aqui então arroz de espinafre com amêndoas, os legumes com o frango, com sabor de laranja, marinado na laranja, com sálvia, uma delícia. E uma redução para você ir provando o frango junto com esse molho especial que vai dar o cítrico e vai transferir um sabor muito bacana. Tá aqui. Fácil de fazer, super simples e um prato maravilhoso. Chegamos ao final de mais um Truques de Cozinha, a gente fica por aqui e vocês nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook, Programa Truques de Cozinha, também no Instagram e também no nosso canal de YouTube. Até o próximo Truques de Cozinha na Band.